Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa videoaula nós vamos ver a interpretação geométrica da adição e subtração de números complexos. Então, para isso, vamos observar os 4 exemplos a seguir. No nosso primeiro exemplo, nós temos o complexo Z1 igual a I e o complexo Z2 igual a 1. Então, vamos marcá-los no plano de Argand-Gauss. Z1 é a unidade imaginária I, então a parte real é zero, ele é um imaginário puro, então o vetor que o representa vai estar sobre o eixo imaginário. Então, vou marcar aqui em amarelo. Esse representa o complexo Z1. Z2 é igual a 1, a parte imaginária dele é zero, parte real igual a 1. Então, ele vai estar sobre o eixo real, aqui, representado também em amarelo. Esse Z2. Muito bem. Se eu quero fazer Z1 mais Z2, eu vou ter I mais 1. Voltando ao plano de Argand-Gauss para representar essa soma, nós temos parte real igual a 1, então vou tracejar a linha, e parte imaginária também igual a 1. Assim, nós teremos o vetor aqui em vermelho, que representa Z1 mais Z2. Então, a diferença Z1 menos Z2 vai ser dada por I menos 1. Então, esse complexo tem parte imaginária igual a 1 e parte real igual a menos 1. Então, eu também vou tracejar aqui no plano parte real menos 1. E parte imaginária igual a 1. Então, o vetor em azul representa Z1 menos Z2. Ok. Então, vamos guardar esse exemplo um pouquinho, vamos para o segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, nós temos Z1 igual a 1 mais I. Bem, 1 mais I, parte real igual a 1, parte imaginária também igual a 1. Então, nós vamos marcar ele aqui em amarelo. Vou novamente tracejar. Parte real, agora a parte imaginária. Então, nós temos que este primeiro vetor a ser marcado no plano, em amarelo, representa Z1. Z2 é menos 1 mais I. Então, a parte real dele é menos 1 e a parte imaginária é 1. Também vou tracejar. Para poder marcar o vetor que representa Z2. Deixar ele mais vivinho. Então, esse vetor representa Z2. Então, vamos agora para fazer a soma de Z1 com Z2. Bem, teremos 1 mais I, mais menos 1, mais I. Então, 1 mais menos 1, eu vou poder cancelar. E o I
mais o i, eu terei que a soma é igual a 2i. Um imaginário puro, a parte real é zero. Então, para representar esse complexo no plano de Argand-Gauss, ele vai estar sobre o eixo imaginário. Nós teremos esse vetor que eu vou marcar em vermelho. Então, aqui temos Z1 mais Z2. A diferença, Z1 menos Z2, vai ser 1 mais I menos 1 mais I. Ou seja, nós teremos 1 mais I, menos 1, então mais 1, menos mais I, menos I. Vou cancelar o mais I com o menos I, então essa diferença é igual a 2. Um real puro, a parte imaginária é zero. Então, o vetor vai estar sobre o eixo real. Aqui sobre o 2, encontro 2, e aí eu posso marcar o vetor em azul, que representa a diferença Z1 por Z2. Os outros dois exemplos estão no próximo quadro. Nos acompanhe aqui. Então, aqui, nós temos Z1 igual a 1 mais 2i e Z2 igual a 2 mais i. Então, vou marcá-los aqui no plano. Z1, 1 mais 2i, então parte real 1, parte imaginária 2. Nós teremos, fazendo aqui o tracejado, nós teremos esse vetor representando Z1. Z2, 2, parte real, parte imaginária 1. Então, vou fazer aqui o tracejado. Nós encontramos aqui o vetor que representa o complexo Z2. A soma Z1 mais Z2 vai ser 1 mais 2, a soma das partes reais, 3. 2i mais i, então mais 3i. Então, tanto a parte real quanto a parte imaginária são iguais a 3. Aqui no plano, nós teremos, fazendo o tracejado em vermelho, nós encontraremos o ponto afixo de Z1 mais Z2, então, esse vetor aqui em vermelho representa Z1 mais Z2. E a diferença, Z1 menos Z2, 1 menos 2 menos 1, 2i menos i, mais i. Então, aqui, parte real igual a menos 1, parte imaginária igual a 1. Vou tracejar. Então, esse vetor em azul representa Z1 menos Z2. Finalmente, nosso quarto e último exemplo, eu tenho Z1 igual a 1 mais I, Z2 igual a menos 1 menos I. Então, vou marcar Z1, parte real e parte imaginárias iguais a 1, tracejando aqui esse vetor
representa Z1. E para encontrar Z2, eu tenho parte real e parte imaginária iguais a menos 1. Tracejando também, nós temos aqui marcado, também em amarelo, Z2. Bem, a soma Z1 mais Z2, 1 mais menos 1, 0. Então, a parte real da soma é 0. E I mais menos 1, então vai ficar I menos I, vai dar 0 também. Então, na verdade, aqui seria o vetor nulo. Então, só teremos esse pontinho Z1 mais Z2, representando Z1 mais Z2. A diferença, Z1 menos Z2, nós teremos na parte real 1 menos menos 1, isso equivale a 1 mais 1, que é 2. E I menos menos I, então I mais I, que vai dar 2I. Então, em Z1 menos Z2, a parte real e a parte imaginária são iguais a 2. Eu vou tracejar. Para poder marcar o vetor que representa essa diferença. Ajeitar direitinho. Então, nós teremos aqui Z1 menos Z2. Nesse quarto exemplo, repara que Z1 e Z2 têm a mesma direção. Então, nós vamos agora olhar com atenção os outros 3 exemplos para a gente ver se tem alguma coisa em comum em relação aos vetores que indicam a soma e a subtração de Z1 e Z2. Acompanha aqui com a gente. Então, voltando aqui ao nosso primeiro exemplo, a partir dos vetores Z1 e Z2, eu posso construir um paralelogramo traçando segmentos paralelos a eles. Então, aqui em amarelo, nós teremos o paralelogramo em questão. Repara que nesse paralelogramo, uma das diagonais é exatamente o vetor que representa a soma de Z1 mais Z2. E a outra diagonal, se eu traçar aqui, eu vou encontrar um vetor que é equivalente ao vetor que representa Z1 menos Z2. Eles têm o mesmo módulo, mesmo sentido e a mesma direção. Aqui no segundo exemplo, eu vou proceder de forma análoga. Eu vou pensar no paralelogramo construído a partir de Z1 e Z2. Então, eu vou traçar um segmento paralelo a Z2 e vou traçar um segmento paralelo a Z1. Então, novamente, nós conseguimos observar que uma das diagonais é exatamente o vetor que representa Z1 mais Z2. Novamente, a outra diagonal, ela vai ser um vetor equivalente ao vetor que representa a diferença Z1 menos Z2. Aqui, nesse exemplo. Também vou fazer o paralelogramo a partir de Z1 e Z2. Então, segmento paralelo a Z2. E segmento paralelo a Z1 para formá-lo. E nós vamos encontrar novamente que uma das diagonais
representa o vetor Z1 mais Z2, a soma dos dois. E a outra diagonal também vai ser um vetor equivalente a Z1 menos Z2. Já no nosso quarto exemplo, não é possível a construção desse paralelogramo, porque Z1 e Z2 têm a mesma direção. Então, nesse caso, a gente não pode enxergar Z1 mais Z2 e Z1 menos Z2 como diagonais do paralelogramo. Tirando esses casos, a gente vai sempre verificar que isso acontece. Então, encerramos aqui nessa videoaula.